Tá gravando. Fala pessoal, beleza? Namastê. Vamos estudar aqui um pouquinho nessa aula sobre o ego, porque se a gente não compreender de fato como essa estrutura egóica ela funciona, nós vamos continuar a sofrer, a criando problemas e tudo mais, tá? Então aqui é o principal do entendimento do yoga, ou de qualquer outra forma de compreensão da realidade que transcende a mente. Isso aqui é básico e elementar. Enquanto uma pessoa não compreender o que é o ego de fato, e aqui a gente não vai falar de uma visão ocidental, a gente vai trazer uma visão diferente, tá? Então, não tem nada a ver com o que a psicologia ocidental classifica como ego, porque a psicologia ocidental também está presa dentro do paradigma. Isso aqui é fundamental, tá? Para se entender por que que nós criamos problemas, conflitos, né? Porque não há uma compreensão do que é o ego, de como ele funciona, tá? E nós vamos entender que o ego não é nem bom nem mal, né? O ego é só um aparato, uma ferramenta, um veículo de manifestação da consciência, tá? Então vamos lá. O que é o ego? O ego é exatamente o oposto do verdadeiro eu. O ego não é uma pessoa. O ego é a decepção criada pela sociedade para que as pessoas possam continuar vivendo na fantasia e nunca se perguntarem a respeito da realidade. É por isso que insisto que se o homem não abandonar o ego, nunca vai chegar a conhecer a si mesmo. Então, repetindo aqui, ó. O ego é a decepção criada pela sociedade para que as pessoas possam continuar vivendo na fantasia e nunca se perguntarem a respeito da realidade. Ou seja, o ego é uma espécie de crença que ela é tão intrínseca na nossa mente que nós nem nos questionamos a respeito de que se isso que nós vivemos é uma realidade ou não, tá? Então, aqui já tem uma dica de que realmente a forma como nós compreendemos a realidade não é uma realidade, é uma fantasia, tá? E a partir dessa fantasia é que nós criamos todo o embaraço de problemas e conflitos e sofrimentos que nós podemos observar, experimentar e que são incontáveis e infinitos. Mas é mais fácil resolver isso do que se imagina, a partir de uma compreensão do que essa estrutura egóica representa, tá? Então, é por isso que o homem, se ele não abandonar o ego, ele vai continuar nesse lugar de ignorância, criando conflitos e nunca vai conhecer o verdadeiro eu, tá? Quando nascemos, temos nosso eu autêntico. Depois, a sociedade cria um falso eu. Por exemplo, você é cristão, você é católico, você é branco, você é alemão, você faz parte da raça escolhida por Deus e deve governar o mundo e assim por diante. Ela cria uma falsa ideia de quem são as pessoas. Ela lhes dá um nome e, em torno do nome, cria ambições, condicionamentos. E pouco a pouco, uma vez que leva quase um terço da vida, a sociedade trabalha o ego dos indivíduos através das escolas, da igreja, da faculdade. É quase que não dá para escapar. É depois de adulto que, quiçá, você em algum momento vai entrar em contato com um conhecimento que transcende isso, ou não. A maior parte das pessoas vão passar batido, né? E nunca vão nem desconfiar ou ter ideia de que a mente delas é totalmente manipulada e condicionada. No momento em que volta da universidade para casa, você já esqueceu completamente seu ser inocente, esse ser real, tá? Que não tem nada a ver com o ego. Você agora é um grande ego com uma medalha de ouro. É da primeira classe, está no topo da universidade. Agora está pronto para ir para o mundo.
né? E é assim que funciona em todos os lugares, né? Desde a da infância primeira, assim, na escola, tem as competições, né? O melhor aluno da classe, o mais bonito, o mais habilidoso, né? E a vida inteira você vai buscar isso, né? Hoje, no seu trabalho, você busca ser o melhor no seu trabalho, o melhor que você pode fazer, né? Como diz assim, né? A busca pelo primeiro lugar sempre, né? Isso faz parte desse jogo egóico, né? Nós queremos sempre ser superiores. Por quê? Porque existe um sentido de especialismo. Nós queremos se sentir especiais, né? Só que para eu me sentir especial, para que eu possa me sentir superior, alguém tem que ser inferior, né? Então esse é o jogo do ego. Esse ego tem todos os desejos, ambições, vontades para estar sempre no topo de tudo, né? Então você trabalha, né? Tudo que você faz é para você ter a melhor viagem, o melhor carro, a melhor casa, o melhor de tudo, né? A melhor roupa, o melhor relógio, né? O melhor celular. Você quer ter o melhor de tudo, né? Esse é o jogo do ego. O homem é explorado por esse ego, e isso nunca lhe permite nem mesmo um vislumbre do seu eu autêntico, real, e a sua vida está lá, em sua autenticidade. Ou seja, essa fantasia ela é tão forte que nós nem desconfiamos que existe um eu verdadeiro, que nada tem a ver com essa imagem que nós criamos egóica, ok? Portanto, esse ego produz apenas infelicidade, sofrimento, luta, frustração, loucura, suicídio, assassinato, todos os tipos de crime, e aqui eu acrescento ainda todos os tipos de sofrimentos e problemas que nós criamos em função dessa visão distorcida da realidade que nada tem a ver com o ser real. Aí por que que a gente está estudando isso? Para pôr fim no sofrimento, tá? A pessoa que busca a verdade tende a começar exatamente a partir desse ponto, descartar tudo o que lhe foi dito pela sociedade em relação ao que ela é. Por quê? Se a gente não começar pela destruição dessa visão egóica, tudo mais que se cria a partir disso vai criar sofrimento, vai estar dentro do paradigma que cria o sofrimento. Então, não importa, todas as religiões, todas as filosofias, está tudo baseado na visão egóica. Tá? Então, enquanto não se destruir tudo isso, não se dissolver, isso aqui é radical demais, né? E aí é o que eu falo, isso aqui não é para todas as pessoas, porque vai tocar no status quo, vai tocar nos paradigmas e nas crenças que você não quer acreditar que não são verdades, porque um dia contaram para você e você acredita nisso tão profundamente e você não quer crer que isso não é verdade. Eu costumo dizer, já disse em outros vídeos e que eu vou dizer também, é aquela história do Papai Noel, né? O que que acontece com a criança quando ela descobre que o Papai Noel não existe? Ela fica extremamente frustrada, né? Cada criança reage de uma forma, mas a frustração é igual para todas se frustram. Por que que ela se frustra? Porque aquilo que ela acreditava ser uma verdade não é verdade. Contaram para ela de uma forma que fez ela acreditar, porque geralmente quando nos contam algo, ela nos pega no nosso estado emocional. Então, esse estado emocional, ele cria uma relação com aquilo, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E quando isso é quebrado, quando você descobre que isso não é uma verdade absoluta, você se frustra, vem a frustração. Então, isso acontece também não só com o Papai Noel, só que esqueceram de desfazer todas as outras mentiras. E aqui inclui-se todas as religiões, todas as formas de filosofia, porque todas elas estão dentro do paradigma egóico, ok? Então, isso aqui já é assustador para muita gente. Tá? E faz parte. Em algum momento, as pessoas vão ter que entrar em contato com essa questão, né? Enfim, vamos lá, vamos continuar. E isso nunca lhe permite nem mesmo um vislumbre do seu verdadeiro eu autêntico, real, e a sua vida está lá, em sua autenticidade. Portanto, esse ego produz apenas infelicidade, loucura, suicídio, assassinato, todos os tipos de crime, lamentos amorosos,
a pessoa foi despedida do emprego, e tudo, todas as reações que nós temos que criam sofrimento, sentimentos, emoções ruins, são formadas pelo ego, porque o ego, ele sempre está num lugar de vítima. Isso é outra coisa também que é muito difícil da gente compreender, é que nós somos os criadores do nosso próprio sofrimento, né? Pelo contrário, as pessoas acreditam sempre que tem alguém criando o sofrimento dela, né? O mais louco ainda é pessoas que ainda criam um Deus fantasioso na sua mente e elas ainda acreditam que é o Deus que está punindo elas, né? Isso é mais louco ainda, né? Tipo, ela está se punindo, mas aí para ela não acreditar, né? Para ela não pode acreditar que ela mesma está se punindo, então ela cria terceiros, né? Ou é o parceiro, é a mãe, é o pai, é o filho, é o avô, é o chefe. É sempre alguém que está punindo ela, né? Fazendo ela sofrer, nunca ela mesma. E quiçá ainda é Deus, né? Ela cria ainda uma imagem de que o Deus fantasioso que ela criou na mente dela, que a maior parte das religiões são fantasiosas, né? Então, a pessoa ainda consegue ainda criar um Deus e ela, para se eximir da própria culpa, ela culpa Deus, né? Enfim. E antes que, já me adiantando aqui, né? Esse aqui não é um vídeo ateísta, né? Não é nem é uma discussão essa aqui também, tá? Mas para que não fique dúvida nenhuma, Deus existe, mas ele não tem nada a ver com as criações que nós fazemos na mente, tá? Deus não é uma pessoa, Deus não é ele é inconcebível através de palavras e principalmente inconcebível a partir da visão egóica, né? O encontro com Deus acontece de forma genuína, eliminando todas essas crenças que limitam aquilo que isso é, né? Enfim, não é uma discussão para esse vídeo. Então, a pessoa que busca a verdade tem de começar exatamente a partir desse ponto, a dissolver essa visão egóica, tá? Com certeza ela não é nada disso, pois ninguém pode saber quem o outro é, exceto ele próprio. Nem os pais, nem os professores, nem os padres. A não ser você mesmo, ninguém pode entrar na privacidade do seu ser. Logo, ninguém sabe nada sobre você. E o que quer que tenham dito a seu respeito está errado. Isso é uma outra coisa também interessante, né? Nós não nos relacionamos com as pessoas, nós nos relacionamos com a ideia que nós temos das pessoas, não é mesmo? Vou tomar uma água aqui. Então, nós sempre nos relacionamos com a ideia, e a ideia é sempre fantasiosa, porque a minha percepção da realidade, ela é extremamente limitada. Então, só que as pessoas não percebem isso, né? Eu limito a minha percepção pela minha própria ignorância, e quando eu concluo algo sobre qualquer coisa, essa conclusão é limitada, porque ela é proporcional à minha ignorância e àquilo que eu posso perceber. E geralmente aquilo que nós percebemos é distorcido, tá? Por conta dos registros que nós temos na consciência, das memórias, experiências que nós temos, né? Enfim, coloque isso de lado. Desmantele todo o ego. Ao destruir o ego, você vai descobrir seu ser. E essa descoberta é a maior possível, porque dá início a uma peregrinação totalmente nova em direção à felicidade suprema, rumo à vida eterna. É possível optar pela frustração, pelo sofrimento, pela infelicidade, e então continuar a alimentar o ego. Ou pode escolher a paz, o silêncio, a felicidade, mas nesse caso é preciso recuperar a inocência, né? A criança não nasce com ego, esse ego ele é formado na sociedade, quando ela vai crescendo. Porém, vou fazer um adendo aqui que não é do autor, é meu, a criança ela não nasce com esse ego consciente, porém, a gente, se a gente levar em consideração
nós não existimos somente nessa experiência, nós temos várias existências, várias vidas vividas. Então, existe um ego que ele é permanente de acordo com as experiências passadas. Então, quando nós nascemos nessa encarnação, vamos dizer assim, porque o autor não trata nesses termos, né? Mas aqui eu estou colocando a minha forma. Quando nós encarnamos nessa experiência que nós estamos aqui agora, inconscientemente nós trazemos toda uma carga egóica de outras experiências. Por quê? Porque as impressões do ego, que é o que cria essa realidade e que cria todas as outras realidades, e que fora do mundo material, do mundo físico, no mundo astral, ele ainda continua criando, porque a consciência, ela permanece em outros estágios da existência, tá? Isso eu já tratei em outros vídeos também. O que acontece? É complexo. O universo, ele é complexo como ele é formado, tá? Eu não sou o dono da verdade, é só uma impressão que eu trago para vocês aqui, tá? Então, não levem em consideração como se fosse uma verdade absoluta. É uma hipótese, entre bilhões de outras formas de você poder observar isso. Então, nós temos essa existência e nós já tivemos várias outras existências e possivelmente teremos muito mais, né? Em outros mundos ou nesse mundo, onde quer que a nossa consciência vá, de acordo com as vibrações dela, tá? Tudo funciona no universo através da vibração, tá? Nós temos um padrão vibratório e se nós estamos aqui nesse planeta vivendo essa experiência por conta desse padrão vibratório, ok? Tudo é por aproximação e similaridade. Quando sairmos daqui, desencarnarmos desse planeta Terra, nós vamos para um lugar no astral que é coerente, que é correlato com a nossa vibração, tá? E isso envolve outras questões que não serão abordadas aqui nesse vídeo, não é o intuito, né? Mas o ego, ele continua. Para que não haja mais ego, nós precisamos dissolvê-lo, que é o que nós estamos tentando trazer aqui nesse vídeo, uma sementinha para a gente poder compreender mais ou menos, porque é complexo, tá? Porque o que acontece se eu dissolver o ego por completo? Essa vida desaparece. Essa vida, essa existência só acontece por conta do ego, ok? Aí você vai perguntar, então já estou fazendo um nó na sua cabeça, né? Se essa existência só acontece por conta do ego, por que então eu devia dissolvê-lo? Porque essa forma de percepção da realidade que está vinculada ao ego, ela pode ser discriminada, ela pode haver um discernimento e você possa ter uma vida sem sofrimento, ok? Uma vida totalmente sem sofrimento, talvez não, porque o sofrimento ele está intrínseco dentro do mundo paradoxal da dualidade, que são outros termos, outros conceitos também que não vão ser abordados aqui, mas que esse mundo como nós conhecemos, ele só existe por conta disso, por conta dessa dualidade. Então, um exemplo, se tem dor, tem prazer, né? Então, não é possível ter só o prazer ao invés da dor. Dentro dessa estrutura de realidade, não estou falando em outras esferas e condições que possam existir, tá? De consciência. Mas há um lugar dentro dessa consciência que nós temos, há um lugar dentro dessa consciência que é possível a vida sem sofrimento. A vida, é difícil falar a vida, né? Porque é um conceito também. Mas é a existência, tá? É possível a existência, ou na verdade, só é possível a existência dentro desse lugar. Porque enquanto a gente estiver fora desse lugar que não tem sofrimento, ela de fato é uma falsa realidade, tá? Isso é um conceito também bem difícil de compreender, mas vamos seguir aqui, tá? Quando eu falo que é um conceito difícil de compreender, é porque eu mal sei explicar também, tá bom? Então, é difícil de falar dessas questões, né, que são muito abstratas e subjetivas. A criança não nasce com o ego é ensinado pela sociedade através da religião, através da cultura. Qualquer um já observou que os bebês não dizem estou com fome. Se o nome do bebê é Bob, por exemplo, ele diz Bob está com fome, Bob quer ir ao banheiro.
Ele não tem a noção do que quer dizer eu, a palavra eu. Ele indica a si mesmo na terceira pessoa. Bob é como as pessoas o chamam, então ele também chama a si mesmo de Bob. Mas vai chegar o dia, à medida que ele cresce, em que vão começar a ensinar a Bob que isso não está certo. Bob é um nome que os outros usam para chamar você, e você tem que parar de chamar a si mesmo de Bob. Você é um indivíduo, você tem de aprender a chamar a si mesmo de eu. E é aqui que começa essa confusão. No dia em que Bob se torna o eu, o bebê perde a realidade de ser e cai no poço abissal escuro de uma alucinação. Ok? Ao chamar a si mesmo de eu, passa a operar uma energia totalmente diferente. Agora o eu quer crescer, quer se tornar grande, quer isso, quer aquilo, quer subir cada vez mais alto no mundo das hierarquias. O eu quer um imperativo territorial maior. Se alguém tem um eu maior que o do outro, isso cria um complexo de inferioridade. O homem faz todo o esforço para ser superior ao outro, mais santo do que o outro, maior do que o outro. Agora sua vida toda é dedicada a uma coisa estúpida, que em primeiro lugar não existe. Ele está em um caminho de sonho, de fantasia total, de fantasia, né? Essa ideia de ser o primeiro, de ser isso, ser aquilo, é completamente uma estupidez e uma ignorância, né, da nossa percepção, né, desse estágio que nós permanecemos aqui. Vai continuar a se mover, tornando o seu eu maior cada vez maior. E é isso que cria quase todos os seus problemas. Até mesmo Alexandre o Grande teve problemas enormes. O eu dentro dele queria ser o conquistador do mundo e quase o conquistou. Digo quase por duas razões. Primeiro, na época dele, não se conhecia metade do mundo, não se conhecia a América. Segundo, ele entrou na Índia, mas não conseguiu conquistar a Índia e teve de voltar das fronteiras para trás. Ele não era muito velho, tinha apenas 33 anos. No entanto, nesses 33 anos, ele simplesmente lutou, lutou e lutou, e ficou doente, entediado com luta, matança, assassinatos e sangue. Queria voltar para casa e descansar, e nem mesmo isso conseguiu. Não conseguiu chegar à sua casa em Atenas. Morreu na véspera do dia previsto para chegar lá, uma vez que Atenas estava a apenas 24 horas de distância. Mas toda a sua experiência de vida, que envolveu ficar mais rico, maior, cada vez mais poderoso, e depois o fato de também sentir uma impotência absoluta, nem mesmo foi capaz de postergar sua morte por 24 horas. E tinha prometido à mãe que depois que tivesse conquistado o mundo, ele voltaria e colocaria o mundo inteiro aos pés dela, como um presente. Nenhum filho tinha feito aquilo para nenhuma mãe antes, portanto, era algo absolutamente único e que ele pretendia fazer. Porém, Alexandre sentiu-se impotente, cercado dos melhores médicos. Todos eles disseram: você não pode sobreviver. Essa jornada de 24 horas, você vai morrer. É melhor descansar aqui, talvez haja uma chance. Mas não se mova. Não vemos muita chance nem mesmo com descanso. Você está submergindo. Está chegando cada vez mais próximo, não da sua casa, mas da sua morte. E não podemos ajudar. Podemos curar doenças, não podemos curar a morte. E isso não é doença. Você está quase como um cartucho gasto. Em 33 anos, você gastou toda a sua energia vital para lutar contra essa nação, aquela nação. Desperdiçou sua vida. Não se trata de doença, é só que sua energia vital está gasta e gasta inutilmente.
Alexandre era um homem muito inteligente, foi discípulo do grande lógico e filósofo Aristóteles, seu tutor particular. Morreu antes de chegar à capital. Antes da sua morte, disse ao seu comandante: Este é o meu último desejo e tem de ser cumprido. Qual foi o seu último desejo? Um desejo muito estranho. O desejo era o seguinte: quando carregarem meu caixão para o túmulo, vocês devem manter as minhas mãos penduradas do lado de fora do caixão, explicou Alexandre. Que espécie de desejo é esse? Perguntou o comandante. As mãos são sempre mantidas dentro do caixão. Ninguém nunca ouviu falar de um caixão sendo carregado até o túmulo com as mãos depuradas para fora. Não tenho muito fôlego para explicar a você, mas em suma, quero mostrar ao mundo que estou indo com as mãos vazias. Achei que estava ficando cada vez maior, cada vez mais rico, mas na verdade eu estava me tornando cada vez mais pobre. Quando nasci, vim ao mundo com os punhos cerrados, mas se estivesse segurando algo nas mãos. Como se estivesse segurando algo nas mãos. Agora, nesse momento da morte, não posso ir com os meus punhos fechados, esclareceu Alexandre. Manter os punhos fechados exige vida, um tanto de energia. Nenhum homem morto é capaz de manter as mãos fechadas. Quem irá fechá-las? Um homem morto não está mais presente, toda a energia se foi, e as mãos se abrem por conta própria. Deixem que todo mundo saiba que Alexandre o Grande está morrendo com suas mãos vazias, como um simples mendigo. E pelo que vejo, ninguém aprendeu nada com essas mãos vazias, pois as pessoas, depois de Alexandre, continuam a fazer o mesmo de formas diferentes. O ego do homem é a fonte de todos os seus problemas, de todas as guerras, de todos os conflitos, de todo ciúme, medo e de toda depressão. Sentir-se um fracasso, comparar-se continuamente com os outros, faz com que todo mundo se machuque, e se machuque bastante, porque ninguém pode ter tudo. Uma pessoa ser mais bonita que a outra dói. Uma pessoa ter mais dinheiro do que a outra dói. Uma pessoa ser mais bem informada do que a outra dói. Muitas coisas estão por aí para machucar as pessoas, mas elas não sabem que não são essas coisas que as machucam, pois elas não me machucam. As coisas machucam as pessoas por conta do ego delas. O ego constantemente treme de medo, pois sabe muito bem que é um artefato, um dispositivo artificial criado pela sociedade para fazer com que as pessoas continuem a correr perseguindo sombras. Esse jogo do ego, de chegar cada vez mais alto, é política. O ego e todos os seus jogos, casamento, dinheiro e poder, são seus jogos. Todos os jogos são jogos do ego. A sociedade manteve-se até agora jogando. Trata-se de uma Olimpíada constante em todo o mundo. Todo mundo está lutando por seu caminho para o topo. Uns estão puxando as pernas dos outros para baixo, porque no pico do Everest não há espaço suficiente para todos. É uma competição predatória e torna-se tão importante para o homem que ele se esquece completamente de que esse ego foi plantado nele pela sociedade, pelos professores e assim por diante. Do jardim de infância até a universidade, o que é que eles fazem? Reforçam o ego. Cada vez mais diplomas são adicionados ao seu nome e as pessoas começam a se sentir cada vez maiores, mais importantes. O ego é a maior mentira que essas pessoas aceitam como uma verdade. No entanto, todos os interesses adquiridos são muito a favor dele, porque se todo mundo se tornar consciente da ausência do ego, toda essa Olimpíada que acontece no planeta vai simplesmente chegar a um impasse. Ninguém vai querer escalar o Everest, pois todos vão se divertir, estejam onde estiverem, estarão satisfeitos.
O ego mantém o homem na expectativa. Amanhã, quando for bem-sucedido, ele vai ficar alegre. Hoje, é claro, ele tem de sofrer, tem de se sacrificar. Se quiser ser bem-sucedido amanhã, hoje tem de se sacrificar. Tem de merecer o sucesso, e para isso ele está fazendo vários tipos de contorcionismos. E é só uma questão de um pouco tempo de sofrimento para que depois haja alegria. Mas esse amanhã nunca chega, nunca chegou. Amanhã simplesmente significa aquilo que nunca chega. Ele adia a vida. É uma bela estratégia para manter as pessoas no sofrimento, né? Então, é sempre a ideia de que eu ainda vou ser feliz, né? Eu ainda vou ser rico, eu ainda vou ser bem-sucedido, porque o lugar que nós estamos, que é o único lugar real, que é o presente, nós nunca estamos felizes. É sempre uma promessa que de fato nunca chega. E quando chega, ela acaba rápido, porque essa promessa ela foi fundamentada também na fantasia, né? É o que eu costumo dizer também. O amor, a felicidade são estados de consciência incondicionais. Ou seja, eles não dependem de condição alguma. Então, eu vou ser feliz quando eu tiver dinheiro? Não, isso é uma condição. Eu vou ser feliz quando tiver o amor da minha vida? Não, isso é uma condição. Eu sou feliz e rico agora, porque é incondicional. E riqueza e felicidade e amor não tem nada a ver com materialismo. Isso é uma coisa criada por nós aqui, dentro dessa, dessa, desse lamaçal, né? Dessa lambança que nós fazemos aqui, né? Com o sofrimento. O ego não pode ter contentamento no presente, não pode existir no presente. Existe somente no futuro e no passado, naquilo que não é. O passado não é mais, o futuro ainda não é. Ambos não existem. O ego só pode existir com o não existencial, pois ele próprio é inexistente. Ou seja, por que que as pessoas não vivem no presente? Porque elas estão sempre vivendo em função das memórias do que aconteceu no passado ou em razão da imaginação que elas projetam no futuro. No futuro. E o futuro nada mais é do que um passado projetado para frente. Porque, de fato, elas não criam nada, elas pegam uma ideia que ela já tem, né? E ela pode modificar essa ideia na imaginação dela, mas é uma ideia que está dentro do seu campo de memória e joga para o futuro, que não existe. Então, ela nunca está no presente. Ela está sempre os seus pensamentos estão sempre atrelados ao passado ou ao futuro. E isso cria todas essas confusões, porque não estar presente é não estar consciente. A consciência, ela não leva em conta o passado e nem o futuro. O presente é aqui e agora. Não importa o que aconteceu no passado ou o que pode acontecer no futuro. A vida é agora. E quase ninguém está vivendo agora. Tudo o que acontece? Nós vivemos no agora criando conceitos e crenças de acordo com as experiências passadas. Por isso que não vivemos no agora. Às vezes estamos fisicamente, presentemente nesse agora, mas a nossa mente ela não funciona no agora. Ela funciona a partir das memórias criadas. Por isso, o que vivemos no presente é totalmente distorcido e está completamente absorvido pelas experiências do passado, e que geralmente de praxe 99% são de sofrimento, né? São sofridas, enfim. No momento presente, no puro presente, o homem não vai encontrar nenhum ego em si, e sim uma alegria silenciosa, um nada silencioso e puro. Tá? E aqui já é um conceito que ele está trazendo, uma percepção que não é possível percebê-la através dessa mente, não é racionável. É um estado que nós precisamos silenciar. Se nós não silenciarmos, né? Se nós não aprendermos a silenciar a nossa mente, nós não percebemos isso que está sendo dito aqui, tá? Não é uma ideia, é um estado de consciência, uma percepção. A ideia de um centro separado é a raiz do ego.
A ideia de um centro separado é a raiz do ego. Quando uma criança nasce, ela vem sem um centro que seja seu. Durante os 9 meses no útero da mãe, seu centro é o centro da mãe. Ela não tem um centro separado. Então, ela nasce. Portanto, é importante o indivíduo pensar que tem um centro separado, pois, do contrário, a vida se tornaria muito difícil, quase impossível. Para sobreviver e lutar pela sobrevivência, na luta da vida, todas as pessoas precisam ter certa ideia de quem são. E ninguém tem a menor ideia. Na verdade, ninguém nunca pode ter qualquer ideia, porque no mais profundo âmago, o homem é um mistério. Ele não pode ter nenhuma ideia disso. No âmago, o homem não é individual, e sim universal. É por isso que, se você pergunta a Buda quem é você, ele se mantém em silêncio e não responde. Ele não pode, porque agora ele não está mais separado. Ele é o conjunto. Porém, na vida comum, até mesmo Buda tem de usar a palavra eu. Se ele sente sede, tem de dizer estou com sede. Ananda, traga-me um pouco de água. Eu estou com sede. Então ele continua a usar a velha palavra significativa eu. É muito significativa. Embora seja uma ficção, ainda é significativa, mas muitas ficções também são significativas. Por exemplo, todos têm um nome. Isso é uma ficção. As pessoas vêm sem um nome, não trazem um nome com elas. O nome é dado a elas. Depois, através da repetição constante, cada indivíduo começa a se identificar com ele, mas é uma ficção. No entanto, quando digo que é uma ficção, não quero dizer que não seja necessária. A ficção é necessária, é útil, pois, se não fosse assim, como as pessoas seriam abordadas umas pelas outras? Se uma pessoa quiser escrever uma carta para alguém, a quem ela vai escrever? Um menininho uma vez escreveu uma carta para Deus. Sua mãe estava doente, seu pai havia morrido e eles não tinham dinheiro, então ele pediu a Deus 50 rúpias. Quando a carta chegou à agência dos Correios, eles ficaram espantados. O que fazer com essa correspondência? Para onde enviá-la? Foi simplesmente endereçada a Deus. Então resolveram abri-la. Sentiram muita pena do garotinho e decidiram coletar algum dinheiro e enviá-lo para ele. Coletaram um pouco de dinheiro e, embora o garotinho tivesse pedido 50 rúpias, eles conseguiram coletar apenas 40. Chegou a carta seguinte, novamente endereçada a Deus, em que o garoto tinha escrito: Prezado Senhor, por favor, da próxima vez que enviar o dinheiro, envie o dinheiro diretamente a mim. Não mande pelo correio. Eles levaram uma comissão no valor de 10 rúpias. E claro que é uma piada, né? Isso aqui. Seria difícil se ninguém tivesse um nome. Embora ninguém tenha um nome na realidade, ainda assim é uma ficção bela e útil. Os nomes são necessários para que as pessoas chamem umas às outras, e o eu é necessário para que cada pessoa chame a si mesma, mas é apenas uma ficção. Então aqui que começa o discernimento. Quando a gente fala dissolver o ego, destruir o ego, não é que ele vai deixar de existir. Não, pelo menos nessa existência. Mas é discernir o que é esse ego e o que não é, ok? Se a pessoa penetrar fundo dentro de si, vai descobrir que o nome desapareceu, que a ideia do eu desapareceu e que restou apenas um ser puro, uma existência que não tem nome, não tem um significado específico, ok? Não tem uma forma específica também. E esse ser não é separado, não é de uma ou de outra pessoa e meu. Esse ser é o ser de todos, que é o famoso que repetem por aí, somos um, não é? Só que esse somos um, ele não é observável a partir da mente egóica. Ele não é um... Porque o que acontece? Quando nós viramos e falamos, nós somos um, não é verdade? Nós somos um, né? Não há divisão, né?
Isso é só um monte de palavras sendo ditas, porque enquanto que não for compreendido intimamente, ele é só uma crença. E aqui não se trata de uma crença, se trata de uma percepção da consciência. Quando um ser percebe que ele não é o indivíduo, que ele não está separado de tudo, ele compreende intrinsecamente, intimamente, ele compreende de que ele não é o indivíduo e de que ele é tudo e ele é todos. Mas isso é realmente um grau elevado de consciência, tá? Esse ser não é separado nem de uma nem de outra pessoa, né? Esse ser é o ser de todos. Rochas, rios, montanhas, árvores, todos estão incluídos. Está tudo incluído, não exclui nada. Todo o passado, todo o futuro, todo esse universo imenso, tudo está incluído nele. E aqui é o paradigma para nós ocidentais. Nós não conseguimos, de maneira fácil, compreender isso que está sendo dito. Por quê? As nossas crenças e paradigmas estão fundamentadas na separação, porque é assim que foi ensinado para nós através das culturas e das religiões que são ensinadas para nós aqui no Ocidente. Então fica muito difícil de compreender que nós não somos o indivíduo e nós somos tudo, ok? É extremamente abstrato e subjetivo isso. E, de novo, a gente só vai ter uma verdadeira compreensão disso no silêncio, quando nós silenciarmos a mente, através da meditação, através da meditação correta, né? Não estou falando de guia de meditação, meditação guiada do YouTube, não. Falando de meditação correta, adequada, e que você de fato aprende a compreender essa mente, a discernir as diversas estruturas, né, que compreende a mente, a ponto de conseguir permanecer em silêncio e ultrapassar essa barreira do ego, do eu individual. É extremamente difícil, complicado. Quanto mais profundo a pessoa penetrar em si mesma, mais vai descobrir que não existem pessoas, que não existem indivíduos. E esse é o maior paradoxo, né? Porque você está vendo um indivíduo na sua frente, né? Olha, é muito difícil mesmo, cara. Chega a beirar, assim, né? Para nós aqui, né? Quando a gente fala disso, chega a beirar a loucura, assim, né? Porque fala, como é que ele está falando que não existe indivíduo se eu estou vendo um indivíduo falar comigo na minha frente e eu sou um indivíduo, né? Por conta isso se chama crença. É isso que é a crença. A crença, ela tem esse poder de criar uma verdade quase que absoluta, né? Enquanto que ela não for quebrada, ela não for dissolvida, ficaria muito difícil mesmo de compreender isso que está sendo dito, tá? Então, o que existe é a pura universalidade. Na circunferência, as pessoas têm nomes, egos, identidades. Quando saem da circunferência em direção ao centro, todas essas identidades desaparecem. O ego é apenas uma ficção útil. Use-o, mas não se deixe enganar por ele. Então é isso, aqui está a grande chave desse vídeo, tá? Nessa questão sobre o ego, de conhecê-lo, entendê-lo e ter o discernimento de usá-lo sem se deixar enganar por ele. O ego, ele é útil para essa experiência, ele tem a sua importância, mas de todo não é a importância maior, né? Então, é não se deixar enganar por ele. Ok? Vamos lá. Funcionamos sempre através do ego ou há momentos em que ficamos livres dele? Visto que o ego é uma ficção, há momentos em que a pessoa fica livre dele. Por se tratar de uma ficção, o ego pode ficar presente apenas se a pessoa continuar a mantê-lo. A ficção precisa de bastante manutenção. A verdade não precisa de manutenção. E essa é a beleza dela. Mas a ficção é preciso pintá-la constantemente, colocar um suporte aqui e ali, e ela desmorona constantemente, né? Porque a verdade, a verdade ela é impositiva, né? Perante a ficção.
Então, quando a realidade nos traz percepções da verdade, ela se impõe sobre aquilo que não é verdade, que não é verdadeiro, tá? No momento que a pessoa consegue escorar um lado, o outro começa a desmoronar. E é isso que as pessoas fazem a vida inteira, ou seja, tentam fazer com que a ficção pareça a verdade. Então, isso é que nós estamos. Dá muito mais trabalho sustentar uma fantasia do que simplesmente permitir que a verdade seja o que ela é. Ter mais dinheiro para então poder ter um ego maior, um pouco mais sólido do que o ego do homem pobre, né? O ego do homem pobre é franzino, ele não pode se dar ao luxo de ter um ego mais robusto, né? Basta tornar-se o primeiro-ministro ou presidente de um país para que o ego da pessoa infle ao extremo. Depois ela não anda sobre a terra. Toda a nossa vida, a busca pelo dinheiro, poder, prestígio, isso e aquilo, não é nada além de uma busca por novas peças de amparo, uma busca por novos apoios, para de alguma forma manter a ficção em andamento. E o tempo todo a pessoa sabe que a morte está chegando. O que quer que ela faça, a morte vai destruir. Mas ainda assim ela continua a ter esperança contra todas as expectativas. Talvez todas as outras pessoas morram menos ela. E de certa maneira isso é verdade. Nós sempre vemos as outras pessoas morrendo e nunca nós mesmos. Portanto, isso também parece ser verdadeiro, além de lógico. Essa pessoa morre, aquela pessoa morre, mas nós nunca morremos. Estamos sempre presentes para sentir pena dos que morreram. Vamos ao cemitério para nos despedir deles e depois voltamos para casa. Não se deixe enganar, no entanto, pois todos agem do mesmo jeito. E ninguém é exceção. A morte vem e destrói toda a ficção do nome e da forma do indivíduo. A morte vem e simplesmente apaga tudo. Não são deixadas nem mesmo pegadas. O que quer que as pessoas continuem a fazer de suas vidas não é nada além de escrever sobre a água, nem mesmo na areia, mas sobre a água. Nem mesmo terminam de escrever e ela já se foi. Não podem nem mesmo lê-la, pois antes que possam lê-la, ela se foi. Mas as pessoas continuam tentando fazer esses castelos no ar. Como é uma ficção, precisa de constante manutenção, esforço constante, dia e noite. E ninguém pode ser tão cuidadoso durante 24 horas. Então, às vezes, sem que a pessoa perceba, há momentos em que tem um vislumbre da realidade sem que o ego funcione como uma barreira. Se a tela do ego, há momentos assim, sem a tela do ego, há momentos assim, mas sem que a pessoa perceba, é bom lembrar. Todo mundo, de vez em quando, tem esses momentos. Por exemplo, toda noite, quando a pessoa cai em sono profundo, e o sono é tão profundo que nem mesmo pode sonhar, o ego não é mais encontrado. Todas as ficções se foram. O sono profundo, sem sonhos, é uma espécie de pequena morte. No sono sem sonhos, o ego desaparece completamente, porque quando não há nenhum pensamento, nenhum sonho, como a pessoa pode conduzir uma ficção? Mas o sono sem sonhos é muito pequeno. Em 8 horas de sono saudável, não são mais do que 2 horas, mas apenas essas 2 horas são revitalizantes. Se a pessoa tem 2 horas de sono profundo, sem sonhos, de manhã ela está nova, fresca e viva. A vida tem novamente emoção, o dia parece ser um presente. Tudo parece novo, porque a pessoa está renovada. E tudo parece belo, porque ela está em um lindo espaço.
O que acontece nessas 2 horas, quando a pessoa cai em sono profundo, é o que Patanjali, um sábio do yoga, chama de Sushupti, sono sem sonhos. O ego desaparece. E o desaparecimento do ego revitaliza a pessoa, rejuvenesce-a. Com o desaparecimento do ego, mesmo que em profunda inconsciência, a pessoa tem uma prova de Deus. Patanjali diz que não há muita diferença entre Sushupti, sono sem sonhos, e o Samadhi, que é o estado supremo do budismo e do yoga, embora haja uma diferença. A diferença é a consciência. No sono sem sonhos, a pessoa está inconsciente. Em Samadhi, a pessoa está totalmente consciente. Mesmo, mas o estado é o mesmo. A pessoa move-se para Deus, move-se para o centro universal. Ela desaparece da periferia e vai para o centro. E apenas esse contato com o centro a rejuvenesce. Como o ego é uma ficção, ele às vezes desaparece. O tempo maior é o do sono sem sonhos. Portanto, tenha em mente que o sono é muito valioso e não o perca, de jeito nenhum. A segunda maior fonte de experiência sem o ego é o sexo, o amor. Isso foi destruído pelos padres, pelas igrejas, religiões. Eles a condenaram, por isso não é mais uma experiência tão grandiosa. Esse tipo de condenação, por tanto tempo, condicionou as mentes das pessoas. Mesmo quando estão fazendo amor, no fundo sabem que estão fazendo algo errado. Alguma culpa está à espreita em algum lugar. E isso é assim até mesmo para a geração mais moderna, mais contemporânea, até mesmo para o mais jovem. Superficialmente, as pessoas podem ter se revoltado contra a sociedade, superficialmente podem não ser mais conformistas. No entanto, as coisas se aprofundaram. Não é uma questão de revoltar-se superficialmente. Podem deixar o cabelo comprido, isso não vai ajudar muito. Podem tornar-se hippies e parar de tomar banho, isso não vai ajudar muito. Podem rejeitar a ordem vigente de todas as formas possíveis que imaginarem, mas isso não vai realmente ajudar, porque as coisas se aprofundaram muito e todas essas são medidas superficiais. Por milhares de anos foi dito que o sexo é o maior dos pecados. Isso se tornou parte do sangue, dos ossos e da medula do homem. Assim, mesmo que a pessoa saiba conscientemente que não há nada de errado nisso, o inconsciente a mantém um pouco afastada, com medo e sentimento de culpa, e ela não consegue se concentrar totalmente nisso. Se a pessoa conseguir desfrutar do ato de amor totalmente, o ego desaparece, porque no clímax, no mais alto clímax do ato de amor, a pessoa é pura energia. A mente não consegue funcionar. É tamanha a explosão de energia que a mente fica desorientada. Não sabe mais o que fazer. A mente é perfeitamente capaz de permanecer em funcionamento em situações normais, mas quando alguma coisa muito nova e muito vital acontece, ela para. E o sexo é o que há de mais vital. Se a pessoa puder se aprofundar no ato sexual, o ego desaparece. Essa é a beleza de se fazer amor, que é a outra fonte de um vislumbre de Deus, assim como no sono profundo, mas muito valioso, porque no sono profundo a pessoa fica inconsciente. Ao fazer amor, ela fica consciente, porém sem a mente. Por isso, a grande ciência do Tantra tornou-se possível. Patanjali e o Yoga trabalharam nas linhas do sono profundo. Escolheram esse caminho para transformar o sono profundo em um estado consciente, de modo que a pessoa saiba quem ela é e saiba que está no centro.
O Tantra escolheu o ato de amor como uma janela em direção a Deus. O caminho do yoga é muito longo, porque transformar o sono inconsciente em consciência é muito árduo e pode levar vidas. Mas o Tantra escolheu um caminho mais curto, o mais curto e muito mais agradável também. O ato de fazer amor pode abrir a janela. Tudo o que é preciso é desarraigar os condicionamentos que os padres incutiram nas pessoas. Quando a gente lê padre aqui, eu interpreto como religiões também, porque não foram só os padres, né? Isso está incrustado dentro de todos os paradigmas das grandes religiões. Os padres os incutiram nas pessoas para que pudessem se tornar mediadores e agentes entre elas e Deus, de modo que o contato direto das pessoas fosse cortado. Claro que as pessoas precisariam de alguém para conectá-las, e assim o padre se tornaria poderoso. E o padre foi poderoso ao longo dos séculos. Quem quer que coloque as pessoas em contato com o poder real, vai se tornar poderoso. Deus é o poder real, a fonte de todos os poderes. O poder permaneceu muito poderoso ao longo dos tempos, mas mais poderoso do que os reis. Agora, o cientista tomou o lugar do padre, porque agora ele sabe como destravar as portas do poder oculto da natureza. O padre sabia como conectar as pessoas com Deus, o cientista sabe como conectá-las com a natureza. Mas o padre tem que desconectá-las primeiro, de modo que nenhuma linha privada individual permaneça entre elas e Deus. Ele estragou as fontes interiores das pessoas. Ele tornou-se muito poderoso, mas toda a humanidade ficou sem desejo sexual, sem amor, cheia de culpa. É preciso abandonar essa culpa completamente. Ao fazer amor, a pessoa deve pensar em oração, meditação, Deus. Ao fazer amor, deve queimar incenso, entoar um mantra, cantar, dançar. O quarto há de ser um grande templo, um lugar sagrado, e o ato sexual não pode ser uma coisa apressada. A pessoa deve se aprofundar nele, saboreá-lo da forma mais lenta e mais graciosa possível. E ela vai se surpreender. Ela tem a chave. Deus não enviou as pessoas ao mundo sem chaves, mas essas chaves têm de ser usadas. Mas essas chaves têm de ser usadas. As pessoas têm de colocá-las na fechadura e virá-las. O amor é um outro fenômeno, um dos que tem maior potencial, no qual o ego desaparece e você permanece consciente, completamente consciente, pulsante e vibrante. Você não é mais um indivíduo, está perdido na energia do todo. Depois, aos poucos, deve-se deixar que isso se torne o próprio modo de vida. O que acontece no auge do amor tem de se tornar a disciplina da pessoa, não apenas uma experiência, mas uma disciplina. Então, o que quer que a pessoa esteja fazendo ou por onde quer que esta pessoa caminhe, no início da manhã, com o sol nascente, tem o mesmo sentimento, a mesma fusão com a existência. Deitada no chão, o céu, cheio de estrelas, tem a mesma fusão novamente. Deitada na terra, senta-se como pertencente à terra. Pouco a pouco, o ato sexual deve lhe dar a pista de como é estar apaixonado pela existência em si. E então o ego é conhecido como uma ficção, é usado como uma ficção. E se a pessoa faz uso dele como uma ficção, não há nenhum perigo. Existem alguns outros momentos em que o ego escapa da sua própria vontade. Em momentos de grande perigo, por exemplo, digamos que a pessoa esteja dirigindo e de repente vê que vai acontecer um acidente, ela perde o controle do carro e parece que não há nenhuma possibilidade de se salvar. Vai colidir com a árvore ou com o caminhão que se aproxima ou vai cair no rio. Isso é absolutamente certo. Nesses momentos, o ego desaparece de repente.
É por isso que há uma grande atração para se envolver em situações perigosas. As pessoas escalam o Everest. Trata-se de uma meditação profunda, embora elas possam não compreender isso. O montanhismo é de grande importância. Escalar montanhas é perigoso e quanto mais perigoso, mais bonito. Os indivíduos têm grandes vislumbres da ausência do ego. Sempre que o perigo está próximo, a mente para. A mente consegue pensar somente quando a pessoa não está em perigo, pois não há nada a dizer em perigo. O perigo torna as pessoas espontâneas, e nessa espontaneidade, elas de repente sabem que não são o ego. Eu vou parar por aqui esse capítulo, porque já ficou longo, né? Ainda tem mais 40 minutos para terminar esse capítulo, mas a gente grava um outro vídeo depois. Então, aqui foi uma introdução, né, sobre o ego, sobre o que é o ego, sobre como a gente aprende a discernir sobre essa entidade que está intrínseca a nós, mas que pode ser compreendida, e sendo compreendida, a gente vai drasticamente, radicalmente eliminar os problemas que nós criamos, identificamos por conta da identificação com o ego. E essa identificação cria uma percepção da realidade que é limitada. Rompendo essa limitação de percepção da realidade, a gente passa então a enxergar a realidade tal como ela é e vai perceber muito mais beleza, muito mais verdade, muito mais alegria, muito mais leveza, justamente porque quem cria esses monstros e fantasmas é o próprio ego, tá bom? Namastê, gratidão por estarem até aqui. Em breve fazemos mais, continuamos mais com esse estudo aqui sobre o ego. Valeu.